O basquete cearense perdeu mais uma oportunidade de ganhar gordura na luta por uma vaga aos playoffs. Na última terça-feira, o time teve todo o apoio de sua torcida, mas não conseguiu superar o Corinthians, concorrente direto por uma das vagas. Contra o Alvinegro, o Carcará esteve irreconhecível. Com dificuldades para movimentar a posse de bola, ofereceu pouco perigo ao adversário, que dominou a partida por completo. Quem também voltou a decepcionar foi o Bauru Basquete. Ainda que não fosse favorito no clássico contra o Franca, esperava-se que o Dragão pudesse fazer um jogo parelho, equilíbrio comum em derbys. Lê do engano, depois de um início animador, o time bauruense afrouxou a marcação e viu o arquirrival passar por cima, confirmando o favoritismo e agravando a crise que assola a cidade sem limites. Dando sequência no hall de equipes que vem em baixa na temporada, temos o Botafogo. Na última segunda-feira, o Alvinegro foi a São José dos Campos, ciente de que o confronto direto contra a Águia exigiria um nível alto de concentração e de regularidade, fundamentos que, mais uma vez, faltaram ao time carioca. À frente no marcador durante grande parte da partida, sucumbiu à pressão dos donos da casa na etapa complementar e viu o triunfo escorrer pelas mãos. O primeiro time que merece nosso destaque positivo nessa semana é o Brasília. Embalado pela vitória que teve fora de casa sobre o Bauru, recebeu o Corinthians e não decepcionou seu torcedor. Com uma defesa agressiva e em noite iluminada de Nezinho, os candangos ditaram o ritmo da partida. Ainda que tenha caído drasticamente de rendimento no último período, teve forças para confirmar a vitória e entrar de vez na briga pelos playoffs do NBB. O Corinthians perdeu mais uma oportunidade de se aproximar das equipes que vêm à frente na tabela de classificação. Depois de uma vitória segura sobre o basquete cearense na última terça-feira, o time não repetiu o mesmo nível de exibição e acabou derrotado pelo Brasília, amargando mais uma derrota na competição, oscilação que impede que o Timão suba na tabela, ao mesmo tempo que favorece a aproximação de outros rivais diretos na luta por uma vaga na pós-temporada. A semana foi importantíssima para o Flamengo. Em um duelo direto por uma vaga ao G4, o rubro-negro teve personalidade para se reinventar dentro da partida e buscar a virada, colocando fim a um tabu de 2 anos sem derrotar o paulistano e consolidando-se na briga pela liderança da competição, que deve ficar restrita ao mais querido, ao Pinheiros e ao Franca. Por falar no Franca, a equipe viveu um sábado perfeito. Prestes a receber o Jogo das Estrelas, que será nesse final de semana, a equipe atuou dentro de casa e não deu a menor chance para o Bauru Basquete, vencendo o clássico com muita autoridade, resultado que garante a manutenção da liderança. De quebra, o time ainda aumentou a pressão sobre o arquirrival. O Joinville foi apenas um dos clubes que não entrou em quadra nessa semana. Na lanterna da competição, aproveitou o tempo livre para recuperar a condição física de atletas importantes que vinham atuando nos sacrifícios e fazer alguns ajustes, tudo isso visando a recuperação no campeonato. Depois de um período turbulento, em que precisou se readaptar à chegada de Leandrinho, o Minas parece ter voltado aos trilhos. Embora o ala da seleção brasileira tenha ficado de fora dos últimos jogos, o time assimilou melhor como se comportar dentro de quadra, retomando a organização e o equilíbrio, condições fundamentais para que as individualidades apareçam, como foi contra o Paulistano, no triunfo da última quarta-feira. O Mogi das Cruzes parece estar vivendo seu inferno astral. Após ter a sequência de 9 vitórias consecutivas interrompida pelo Flamengo, a equipe partiu para o Chile em busca da classificação à semifinal da Liga das Américas. Ainda que tenha caído no grupo da morte e a derrota diante do São Lourenço fosse esperada, a queda para o Las Animas, que não tem expressão no cenário internacional,
resultou na eliminação precoce, que coloca em xeque o real potencial do time mogiano. Outro que teve uma semana dura foi o paulistano. Embora tenha feito 2 jogos equilibrados contra o Minas e o Flamengo, as 2 derrotas consecutivas fora de casa implicam no distanciamento do time das primeiras colocações. Nessa reta final da fase regular, o time da capital paulista precisará de uma boa sequência para voltar a brigar pela 4ª colocação, posição que garante a vaga antecipada e o mando de quadra nas quartas de final. Assim como o Joinville, o Pinheiros também não entrou em quadra nessa semana. Consolidado no pelotão da frente, segue em busca da liderança da competição, que pode vir nessa semana, em caso de vitória logo mais sobre o São José e de derrota do Franca para o Flamengo, no confronto direto de terça-feira. Por falar no São José, a Águia teve muito o que comemorar. Ainda buscando pela configuração ideal dentro de quadra, mostrou garra e personalidade para virar o jogo e bater o Botafogo, concorrente direto na briga por uma vaga aos playoffs. Com o triunfo sobre o Alvinegro, os joseenses deram um salto na tabela de classificação, pulando para a 7ª colocação, coladinho no Minas, que leva a vantagem nos critérios de desempate. Encerrando nosso giro semanal, temos o Vasco da Gama. A equipe não entrou em quadra, mas com certeza ligou o sinal de alerta. Depois de perder pontos preciosos nos últimos compromissos, viu as equipes que estavam abaixo na tabela de classificação ganharem seus jogos e se aproximarem de si, ficando em uma situação delicada nessa reta final de classificação.